Oi, eu sou Maria Carolina, comissária de voo, e eu conquistei minhas asas através do método do Luciano. Olá pessoal, meu nome é Leandro Carvalho, sou comissário de voo e eu gostaria de dizer para vocês que a metodologia do Luciano me ajudou a conquistar minhas asas. Um beijo. Oi, eu sou Isabelle Carvalho, tenho 35 anos e usei a metodologia do Luciano e hoje estou contratada em uma companhia aérea. Olá, eu sou o comissário Alisson Luiz e a metodologia do Luciano me ajudou a conquistar as minhas asas. Eu sou a comissária de voo Monique e eu tô aqui para dizer que eu consegui conquistar as minhas asas com a ajuda do método do Luciano. Olá, tudo bem? Sou Maurício Gonçalves, tenho 27 anos e através da metodologia do Luciano eu consegui minhas asas e hoje eu sou comissário de voo. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Vicente, eu tenho 26 anos e eu sou da cidade de Curitiba, Paraná. E a metodologia do Luciano me ajudou a conquistar as minhas asas. Muito obrigado, Lu e Raquel. Olá a todos, me chamo Gabriel, tenho 19 anos, moro aqui em Londres e eu fui contratado como comissário de voo pela Ryanair pelo método do Luciano. Olá, futuros comissários, sejam muito bem-vindos a bordo, sejam muito bem-vindos à preparação para a seleção de comissários de voo. Eu sou Luciano Dávila, eu sou comissário de voo e sou especialista em aprovar futuros comissários nos processos seletivos das principais companhias aéreas do Brasil e do exterior. Essa é a aula 3 da preparação para a seleção de comissários, onde eu estou te apresentando o método para você ser aprovado na próxima seleção de comissários de voo. Eu estou te mostrando o caminho para você conquistar uma vaga como comissário ou comissária de voo em uma companhia aérea do Brasil ou do exterior e ser muito bem remunerado por isso. E nessa terceira aula eu vou te mostrar o mapa do passo a passo para você conhecer as fases do caminho até a conquista da sua vaga de comissário ou comissária de voo. Mesmo que você ainda não tenha feito a formação de comissários para quem deseja voar em companhias do Brasil ou não seja fluente em inglês se você deseja voar em companhias do exterior e isso te deixa inseguro. Mesmo que o nervosismo e a ansiedade pareçam tomar conta de você na hora da seleção e você sinta medo, insegurança ou ache que não está preparado. Ou que sua timidez e dificuldade de comunicação te façam duvidar de si mesmo. Mesmo que você esteja travado, procrastinando ou sem disciplina para estudar, ou que a sua rotina seja exaustiva e pareça faltar tempo para se preparar como você gostaria. Ao longo dessas 3 aulas, eu estou te mostrando o caminho para você conquistar a carreira dos seus sonhos. Ela é seu sonho de criança? Ela chegou de vez no seu coração quando você entrou no avião? Ou você já queria antes mesmo de você voar? Feche seus olhos, respire fundo e responda. É isso que você quer para sua vida? Imagine acordar no hotel, tomar um banho e vestir aquele uniforme que não é só uma roupa, é o símbolo de um sonho realizado. Pegue seu relógio, feche a mala e coloque o crachá no peito. Viva essa conquista, porque você chegou lá. Ao chegar no aeroporto, você olha todas as pessoas no saguão e percebe elas admirando a passagem da tripulação. Está começando o seu voo, e cada voo é uma oportunidade de levar conforto, segurança e um sorriso às pessoas que cruzam o seu caminho. E cada pouso é um passo mais próximo de uma vida plena e realizada. Essa não é apenas uma profissão, é um estilo de vida admirado. É admirado porque ela é um portal para viagens inesquecíveis, para conhecer culturas e experiências que só existiam nos seus sonhos e que agora vai criar memórias que ninguém poderá tirar de você. Mas não é só sobre você, é sobre o que essa carreira pode oferecer para sua família. A casa que você sempre quis comprar, as experiências que vai proporcionar para as pessoas que você ama e que elas jamais esquecerão, o orgulho que estará estampado no rosto daqueles que sempre torceram por você. Agora imagine olhar no espelho e sentir isso. Eu consegui, eu venci os desafios. Hoje eu vivo aquilo que eu sempre sonhei. Essa carreira existe e ela está esperando por você. A única pergunta é: você está pronto para dar o próximo passo? Se a sua resposta for sim, eu estou aqui para te mostrar a jornada completa até o seu sim na próxima seleção de comissários. Então vamos fazer uma rápida revisão sobre os principais tópicos do método abordados até agora. Na aula 1, eu comecei te provando que o método já funcionou com os mais variados tipos de pessoas nos mais variados momentos da carreira,
desde pessoas que começaram a executar o método antes da formação de comissários, até pessoas que já voaram e desejavam voltar ao mercado em companhias aéreas do Brasil e do exterior. E hoje eu quero te mostrar mais algumas, porque eu quero exorcizar o São Tomé que habita você. Acompanhe. Eu entrei para as estatísticas do plano de voo, sim. Sou mais uma aluna contratada, muito feliz e realizada. Só tenho a agradecer de verdade. Eu estava na minha casa e eu abrindo e-mail toda hora, né? Não fiz o certo, porque o certo eu contei um pouco esse nervoso, né? Mas toda hora eu ficava lá, né? Toda hora atualizando o e-mail. E quando atualizei e tinha um e-mail da minha empresa, né? Ali, assim, o meu coração acelerou, porque podia ser um sim ou um não, né? Não sabia como ia ser. Eu abri, daí meus pais estavam em casa, eu dei um grito, assim, meu pai se assustou, daí fui correndo pro quarto deles e eu me ajoelhava de chorar, assim, eu tava soluçando de tanto que eu chorava, assim, foi um... Mas eles já sabiam do que era, eles só te viram chorando. Não, eu falei, né, passei, gritando, assim, nossa, foi muito emocionante mesmo, meu pai chorou, minha mãe chorou, todo mundo chorou, e eu ajoelhada chorando, assim, foi um chororô só, mas foi muito emocionante, nossa, eu me emociono só de lembrar, assim, foi incrível. Foi quando eu pedi meu passe, né, para ir para São Paulo. E quando entrei no avião, me apresentei como comissária em treinamento. Esse momento, assim, foi um deles que começou, assim, a cair mesmo a ficha. E o outro foi quando eu recebi o meu crachá. Dia, assim, de muito chororô também. Vicente, que era na turma também, chorou horrores. A gente... Ai, sim, um momento maravilhoso do crachá. Crachá no peito. Como foi receber o sim? É emoção de verdade, porque foi... Eu lembro que eu entrei no carro, o celular liga. E aí tava aquele número 11, assim, ligando. Aí minha mão tava assim, ó. Eu atendi assim, ó. Aí eu atendi, né? Oi, aqui é a fulana, né, da empresa tal. E aí eu já comecei, né? Chorar. E eu, tudo bem, é o André. Aí, André, queria te parabenizar, porque eu tô ligando para dizer que você passou no processo seletivo, e parabéns, você vai fazer parte da base tal, né? O seu treinamento começa dia tal. Tudo bem? Eu chorava, a mão assim, ó. Aí eu parei de chorar. Eu desliguei, né? Agradeci, ela falou que ia mandar depois as coisas. Falei, eu agradeci, desliguei e parei de chorar. Eu falei, minha irmã, tudo feliz comigo ali, né? A gente foi pro Tava só você e a tua irmã? Só eu e a minha irmã, no carro. Aí a gente foi até o supermercado. Realmente continuamos o caminho até o supermercado. Ela estacionou o carro. Lu, na hora que eu desci do carro... Só de falar, só de lembrar, me emociona. Eu pedi muito a Deus, é isso, né? Eu sou muito, muito cristão, e eu lembro que eu pedia muito a Deus. Eu lembro que quando eu desci do carro lá no estacionamento ali do supermercado, eu lembro que eu caí de joelhos. Eu agradeci muito. Eu levantei a mão aos céus, assim. Quem passava ali na hora achava que eu era um louco ali, mas eu agradeci muito. Eu caí de joelhos. E finalmente meu sim tinha chegado. Foi o dia mais feliz da minha vida. É muito bom ver pessoas conquistando os seus sonhos, não é mesmo? Bem, nós também conhecemos a história de criação do método. Eu mapeei durante 10 anos, através de uma pesquisa profunda, práticas comportamentais e habilidades específicas que são fundamentais para conquistar a vaga de comissário ou comissária de voo. Essas mesmas práticas eram exigidas em todas as companhias e principalmente nos manuais de fabricantes como Boeing, Airbus e Embraer, que recomendavam essas condutas no manual de operações das aeronaves. Foi assim que eu criei um método estratégico e exclusivo que, se for executado como eu planejei, na sequência que eu projetei, faz de você o comissário ou comissária que as companhias aéreas estão buscando. Esse método é como você fazer o treinamento da companhia aérea antes mesmo de ser contratado, o que permite ficar alinhado com as exigências comportamentais e capacidades profissionais exigidas no processo seletivo. Também te apresentei as 3 habilidades que são indispensáveis para você conquistar a vaga de comissário de voo. A primeira habilidade é a principal ferramenta de trabalho dos comissários de voo, a comunicação.
E isso é importante, pois é através dela que os comissários transmitem confiança, profissionalismo e a cultura da companhia aérea. Por isso, quem deseja ser aprovado na seleção de comissários tem que aprender e, principalmente, usar o dialeto profissional dos comissários de voo ao se comunicar. A segunda habilidade é a consciência situacional, que é a capacidade de manter uma visão abrangente do ambiente e das circunstâncias operacionais da aeronave e das pessoas, estando sempre alerta para possíveis situações de emergência ou imprevistos durante o voo que exijam a atitude dos comissários, principalmente no relacionamento entre pessoas a bordo. Isso é importante porque os comissários devem estar sempre atentos ao que está acontecendo na relação entre as pessoas, desde entre clientes até entre os próprios colegas. A terceira habilidade é a mentalidade de comissário. E isso nos lembra da essência dessa profissão, que é a atuação em equipe. Ou seja, um comissário nunca atua sozinho. Ele sempre pede ajuda. E essa é uma habilidade secreta, eu até diria invisível, que permite aos comissários gerenciarem situações difíceis, mesmo estando sob forte pressão. É manter uma visão ampla e o seu nível de desempenho de tal forma que você praticamente adquire uma blindagem emocional. Mas anota o que eu vou dizer, pois a maioria erra aqui. Não adianta só saber que essas são as habilidades exigidas. É preciso desenvolver elas, saber vendê-las durante o processo seletivo. E para tornar esse desenvolvimento de habilidades mais fácil, eu te apresentei na aula 2 os 4 pilares fundamentais com a segmentação que os comissários contratados usaram para desenvolver todas as habilidades e acelerar a conquista da vaga deles. O primeiro pilar é entender a seleção. E ele te proporciona saber em detalhes como se destacar em cada etapa do processo seletivo de comissários de voo de uma forma natural e autêntica, sabendo demonstrar no momento certo suas habilidades do dialeto profissional dos comissários, consciência situacional e de mentalidade de comissário ou comissária. É importante o conceito de entender o que cada fase do processo seletivo investiga, porque, mesmo que ele mude, você ainda continuará preparado. Não é sobre saber o que cai, não é ter informação privilegiada, mas ter e saber demonstrar o que cada fase da seleção procura e saber lidar com o imprevisto. Os selecionadores avaliam sua capacidade de leitura de cenários, tomada de decisões e autenticidade durante o processo seletivo de comissários. O que diferencia quem é aprovado é saber demonstrar de forma natural que as suas habilidades comportamentais e profissionais estão alinhadas com o que a aviação exige. Por isso, entender o que cada fase da seleção avalia é essencial. O segundo pilar é aperfeiçoar o indivíduo. Nesse pilar é onde os comissários desenvolvem, além do dialeto profissional dos comissários, as habilidades de relações humanas e de gestão emocional alinhadas com o padrão exigido na aviação. É isso que os selecionadores procuram, verdadeiros embaixadores da marca e gestores de experiências a bordo. Esse pilar é importante, pois ele proporciona a você o destaque e a autenticidade que te torna única durante a seleção. Por isso, ele é o alicerce de tudo. O terceiro pilar é aperfeiçoar o profissional. O verdadeiro desafio de um comissário é lidar com pessoas. Você será testado por situações de pressão, conflitos e necessidades dos passageiros. E as companhias buscam quem sabe agir com equilíbrio emocional e eficiência nas relações. Neste pilar é onde você aprende o que falar e o que fazer para solucionar qualquer situação de bordo. São mais de 13 caminhos possíveis que o método ensina para você focar na solução e apresentar formas criativas na busca por soluções. É importante saber como atuar e tomar decisões profissionais alinhadas com aquilo que a empresa espera dos comissários de voo e saber manter sempre a consciência situacional mencionada na aula 1. Se destacar profissionalmente é mostrar que você entende a dinâmica da profissão e já está preparado para atender às expectativas delas. Não é apenas sobre passar na seleção, é sobre ser o profissional que elas procuram. E o quarto pilar é aperfeiçoar o idioma inglês. Ainda na aula 2, eu te passei a informação que existem companhias que não eliminam ninguém da seleção por causa do inglês. Mas eu seria um comissário negligente se dissesse que ele não é importante. Ele é uma ferramenta útil que pode te ajudar muito a bordo. Mas o que eu reforço aqui é que você não pode permitir que uma barreira invisível de limitação seja criada entre você e a profissão por causa de inglês. Eu sou contra a crença que você só consegue chegar lá com o idioma. Isso não é verdade e eu já te provei isso nas aulas 1 e 2.
Mas eu considero que você deve sim desenvolver o seu idioma, sem pressão, sem pressa, de maneira madura e constante. E lembrar que, mesmo aqueles que desejam voar em companhias do exterior, o nível exigido é o de conversação. E mesmo com algumas limitações, você pode ser aprovado se reunir as habilidades que já falamos nas aulas 1 e 2. Muito bem, caindo para dentro do conteúdo da nossa terceira aula, agora que já revisamos tudo, eu preciso te falar das 4 fases que são vividas na jornada até a conquista da sua vaga na companhia aérea. A primeira é a fase do entender, que também é conhecida como a fase de insights. É essa aqui que vocês estão. Estão participando de um evento que gerou inúmeros insights e novas percepções sobre uma carreira que estava sendo estruturada de maneira ultrapassada. E que agora você tem a correta percepção do caminho certo a ser percorrido. E eu diria que tem também a responsabilidade de tomar a atitude que coloque a sua carreira na rota certa. A segunda fase é a fase de aprender, conhecer. É a fase onde você vai aprender as coisas que precisa dominar para, então, entrar no novo modelo de estruturar a sua carreira. É uma fase perigosa, porque ela dá a falsa sensação de que aquilo que você aprendeu de conhecimento é suficiente, e então você para aqui. Mas cuidado, aprender, conhecer é só o primeiro estágio. Eu vou dar um exemplo para você entender melhor. Não é porque você aprendeu que dialeto profissional dos comissários é importante que você passa a saber a usar ele de uma forma eficaz dentro daquilo que o mercado da aviação exige. Em todos esses anos, eu nunca recebi um aluno que tivesse pronto nesse quesito. E todos cometiam erros graves por tentarem sozinhos ou com pessoas visivelmente despreparadas. A terceira é a fase do ser. A fase de insight é a percepção. A fase de aprender é conhecer. Já a fase do ser é a fase que você adquire a habilidade por colocar em prática aquilo que você aprendeu. Vamos seguir no mesmo exemplo para você entender. Depois de aprender que o dialeto profissional dos comissários é importante, o próximo passo é que ele deve ser desenvolvido. Só que a maioria das pessoas não executa esse passo. Acham que só a informação basta. Se você quer se candidatar a uma vaga que tem essa como uma das principais habilidades, você não deve só conhecer. Você deve saber executar. Você deve ser. A quarta fase é saber se vender. Muitas pessoas acham que só vão se vender ao mercado quando estiverem prontas. E isso é um erro terrível. Eu vou te contar um segredo novo. Você nunca estará pronto. Isso não existe. Você estará eternamente em evolução se você quiser estar alinhado com o que a aviação procura em comissários de voo. Mas uma coisa eu te garanto. Se vender começa muito antes de você se sentir pronto. É um processo que você realiza durante o desenvolvimento de suas habilidades. É o que eu chamo de pré-seleção e que a maioria das pessoas nem sabe que existe, mas que nós usamos muito no método. Mesmo que você já seja muito bom naquilo que faz, saber se vender requer estratégia. E a estratégia do método colocou para voar mais de 200 comissários só nos últimos 3 anos. Acabei de descrever a você as 4 fases que você vai viver ao executar o método. Acredito que nesse momento você já percebeu que precisamos de uma organização, executar a segmentação dentro de cada pilar, com o ambiente correto, sequência pedagógica e infraestrutura para colocarmos em prática o método. É por isso que eu quero te fazer um convite. Na próxima segunda-feira, eu vou abrir matrículas para o Plano de Voo Comissários, meu programa de desenvolvimento para futuros comissários que desejam ser aprovados na próxima seleção de comissários em companhias aéreas do Brasil e do exterior. Bem, e o que é esse programa? O Plano de Voo Comissários é um método para você ser aprovado na próxima seleção de comissários. Primeiro, eu vou relembrar você que ele tem 4 pilares. O primeiro, entender o processo seletivo. O segundo, aperfeiçoar o indivíduo. O terceiro, aperfeiçoar o profissional. E o quarto, aperfeiçoar o idioma inglês. Ele é um programa de aperfeiçoamento com aulas gravadas com a metodologia a ser executada e aulas ao vivo de acompanhamento ao longo da sua jornada. As aulas gravadas ficam em uma plataforma que você acessa com usuário e senha, e as aulas ao vivo são informadas dentro do canal exclusivo de alunos no Telegram. As aulas ao vivo também ficam gravadas e depois vão para a plataforma para você poder rever quando você quiser. Ele te permite construir resultados na seleção de comissários até 10 vezes mais rápido, levando comissários que estavam há 11 anos tentando passar em uma seleção a conquistar suas asas em apenas 9 meses.
Confira. Eu fiz o meu curso de comissário de voo em 2011, ali em Congonhas, e fui contratado agora em 2022, no final de 2022. 2011. Em abril de 2022, eu concluí o curso. Julho de 2011, eu fiz a minha ANAC e agora, em novembro de 2022, eu fui contratado. Novembro de 2022. Cara, nós estamos falando de 11 anos, é isso? São 11 anos, exatamente. 11 anos. 11 anos e mais alguns meses. E só agora, em novembro de 2022, depois de muitas tentativas, né, as que eu consigo contar, foram 9. Eu ia perguntar isso agora. Seleções, então? 9 seleções? Tirando a que você foi aprovado. Isso, tirando a que eu fui aprovado. Contando com todas aquelas que eu me inscrevi, que eu não passei nos testes, que eu fui presencialmente, todas. Contando todas. Acho que eu lembro. Alisson, quando que você veio para o plano de voo? Eu entrei no dia 2 de fevereiro de 2022. 2/2/22. Sim. Cara, então acabou de fazer, hoje é dia 4 de fevereiro, acabou de fazer um ano. Fez um ano, Um ano. Se você foi contratado lá em novembro, deu 10 meses de desenvolvimento dentro do plano de voo até conquistar as suas asas. Viu só? Isso porque o método acelera o alinhamento dos futuros comissários com as necessidades de perfil comportamental e profissional exigido pelas companhias aéreas. O método é ajustado ao ponto de partida de cada futuro comissário, garantindo que você avance de forma única, rápida e alinhada com o seu momento na carreira. Ele foi construído para terminar com as falhas na formação dos comissários, aperfeiçoando você nos temas que mais são exigidos nas seleções e na carreira de comissários de voo. Seu conteúdo foca com profundidade em temas extremamente relevantes para a companhia aérea e desenvolve em você as habilidades comportamentais, pessoais e profissionais procuradas em futuros comissários. Você não será mais como a maioria que está com a atenção em temas superficiais da profissão. Você não será mais um desatualizado fazendo preparação para seleções que mudam e te deixam desatualizado para os processos seletivos. Com o método, você aprende a gerenciar situações da seleção, por mais inéditas que elas sejam. Você nunca mais vai perder oportunidades por procrastinar e deixar para se movimentar na hora que a companhia aérea abre seleção. Você estará vários passos à frente. O programa possui um GPS no início de cada módulo, com um checklist de todos os passos dentro daquele módulo. Isso permite a você ficar organizado, sabendo sempre qual é o seu próximo passo, evitando a sensação de ficar perdido sem saber o que fazer para ser notado pelas companhias aéreas. Todo mês haverá plantões tira-dúvidas que serão realizados em uma quarta-feira às 19 horas. Nesses plantões, além das dúvidas, nós vamos explorar diversos temas, como, por exemplo, criar um cronograma e segmentação de estudo, análise de perfil comportamental, revisão e alinhamento de currículo, gestão de situação a bordo, simulações de dinâmicas, simulações de entrevistas, testes SHL e aplicação para a seleção. Os plantões, eles são a oportunidade de você colocar em prática todo o conhecimento adquirido com a metodologia, proporcionando um refinamento constante das suas habilidades. Você não vai ficar perdido ou inseguro, né? Tudo que você terá acesso e vai executar no treinamento foi validado centenas de vezes com pessoas que passaram pelo método antes de você. E é importante eu te lembrar que tudo isso será feito respeitando e sendo íntegro com a tua história, de vida principalmente, para deixar em evidência a tua autenticidade. Além disso, você terá acesso a salas virtuais de conversação e estudo. São salas que os participantes combinam em um grupo exclusivo e no dia e horário marcado, as pessoas que colocaram o nome na lista entram para praticar em inglês ou até mesmo estudar algum outro tema. E ao longo da execução do método, você vai receber materiais em PDF que te direcionam para os temas técnicos que caíram nas seleções de comissários nos últimos 48 meses.
além de te orientar sobre temas relevantes na seleção, como etiqueta e postura para comissários, sustentabilidade no processo seletivo, palavras específicas cobradas na seleção, diversidade e inclusão na aviação e, inclusive, sobre os testes SHL. No pilar de entender a seleção, você terá orientação de como construir o seu currículo focado em cada uma das companhias aéreas, com técnicas de valorização que fazem você ser escolhido mesmo disputando a vaga com candidatos mais qualificados do que você. Também vai entender as fases de aplicação, triagem, vídeo entrevista, dinâmicas de grupo e entrevistas. Assim você fica pronto em todos os temas relevantes para o processo seletivo e tudo isso está organizado como um passo a passo que você acessa tudo o que precisa no mesmo lugar. A comunidade permite a você desenvolver o seu networking com os profissionais mais preparados e focados da aviação brasileira. Lembra daquele ditado? Se águia você quer ser, é com águias que você tem que andar. E tem algo que faz toda a diferença. O plano de voo entrega um certificado reconhecido pelo MEC, emitido pela Faculdade Focus, com peso de extensão universitária. Na prática, você sai com um certificado de extensão universitária de preparação avançada em relações humanas para comissários de voo, um diferencial real no seu currículo, além de te preparar para as etapas do processo seletivo das companhias aéreas. Eu vou ser direto para você entender exatamente o que você vai desenvolver dentro do plano de voo e o que vai fazer você ser aprovado na seleção das companhias aéreas. Nós vamos mapear todos os possíveis obstáculos que vão aparecer no seu caminho. Isso evita de você perder tempo ou ficar bloqueado por alguma dificuldade que você não tenha previsto. E é importante porque você já vai estar desenvolvendo uma atitude de prevenção, exatamente o que os comissários mais fazem. Você vai aprender a identificar o seu ponto de partida e todas as suas fortalezas e fraquezas relacionadas ao objetivo de ser comissário ou comissária de voo. Isso é importante para ajustar as expectativas e definir subobjetivos dentro da meta ser comissário de voo. Para passar nos testes comportamentais e identificar onde você precisa alinhar o seu perfil, você vai aprender todos os modelos mentais que são investigados nos testes de perfil comportamental, tanto pessoal como profissional. Você vai aprender a ler pessoas e situações para poder gerenciar qualquer situação de bordo nas dinâmicas de grupo que você tiver pela frente. Você vai aprender a potencializar a sua comunicação e a sua empatia a níveis extraordinários e extremamente desejados pelas companhias aéreas. São ferramentas indispensáveis no atendimento focado no cliente e na construção de experiências. Isso é importante porque os comissários de voo têm na comunicação a sua principal ferramenta de trabalho e na empatia a chance de construir a confiança dos clientes na marca que você representa. Você vai mapear a imagem que transmite e alinhar ela à imagem desejada pela companhia aérea que você deseja conquistar a vaga. Você vai saber como direcionar a sua comunicação não verbal. Isso mesmo, sua linguagem corporal. E isso é importante porque ela representa 55% de toda a sua comunicação. Você vai aprender como gerenciar conflitos e protocolos exclusivos de atuação dos comissários de voo para saber gerenciar qualquer situação em dinâmicas de grupo, por mais inédita que ela seja. Com isso desenvolvido, tem um módulo dedicado só para a construção do seu currículo e até sobre como deve ser a sua foto. Isso é importante porque você terá acesso a técnicas de valorização que fazem você ser o escolhido, mesmo quando concorre com pessoas mais qualificadas do que você. Você vai ter orientação de como fazer uma aplicação para a vaga quando ela for divulgada. Cada detalhe que você precisa estar atento será orientado. Você terá suporte para testes comportamentais, temas técnicos que caem na seleção, raciocínio lógico, tudo que você precisa para ter um bom desempenho na aplicação da seleção ou do banco de talentos da companhia aérea. Você vai estudar o perfil comportamental ideal para a profissão de comissário de voo, para saber exatamente o que esperam de você. Vamos cruzar o seu perfil e o perfil ideal da profissão. E então você terá acesso exatamente ao que tem de fortalezas para essa carreira e de pontos que ainda precisam de desenvolvimento. Agora imagine você com todo esse desenvolvimento, participando de aulas de acompanhamento, direcionamento e feedback.
E tem mais. Imagine você recebendo recomendações especiais em um briefing, que é uma reunião privada comigo, para te ajustar e revisar tudo antes de ir para a sua dinâmica de grupo, antes de ir para a sua entrevista com o gestor, para fazer aquele alinhamento final. Imagine, após a sua fase de dinâmicas de grupo, depois da sua entrevista com o gestor, você ter uma sessão comigo individual para ter o feedback daquilo que você acertou e dos erros que você cometeu. Você saberá exatamente o que aconteceu em sua seleção, seja para saber o que fez certo e te aprovou, como para identificar aquilo que deve ser corrigido. Agora imagine você podendo assistir a um banco dessas sessões individuais de todos que fizeram a mesma seleção antes de você. É uma inteligência coletiva acumulada que não tem preço. Na verdade tem, e eu vou falar, mas antes eu preciso te contar. O programa de aperfeiçoamento de comissários possui alguns presentes que eu quero te mostrar. O primeiro é o melhor teste comportamental que existe no mercado hoje. É o teste HMI. Durante o programa, você terá acesso a 3 outros testes, mas esse é perfeito. Para você ter uma ideia, o relatório dele tem aproximadamente 120 páginas. É praticamente um livro que descreve você. Talvez, hoje, você não tenha a noção do quanto esse teste pode mudar a sua vida. Mas, para você ter um parâmetro, hoje ele sozinho custa entre 500 e R$ 1.000. Mas ele será um presente para quem for matriculado na próxima turma do plano de voo. O segundo presente é o LinkedIn Todo Dia, que são orientações para postagens que atraem a atenção dos selecionadores da aviação no LinkedIn. Só esse bônus já fez uma aluna ser contratada na aviação executiva sem nem ao menos enviar um currículo. Ela foi convidada a participar da seleção e, lógico, foi contratada. Esse presente custaria facilmente R$ 297 no mercado. O terceiro presente é ter uma equipe de headhunters trabalhando para você. Todas as vagas do setor da aviação que encontramos e que podem ser a sua porta de entrada em uma companhia aérea, eu compartilho contigo dentro do canal exclusivo de alunos. Você tem uma equipe trabalhando para te colocar para voar? Trabalhando para te ver empregado na aviação? Eu uso a minha extensa rede de contatos e trabalho para te colocar nos processos seletivos das companhias aéreas. Um serviço de headhunter especializado no mercado que você deseja entrar custa facilmente R$ 5.000 por ano. A questão não é se você vai fazer uma seleção, mas quando, porque você vai. Bom, e quanto você precisa investir para ter acesso a tudo isso? Hoje, um comissário de voo ganha no Brasil de 100 a 120 mil reais por ano. No exterior, esse valor chega a 190 mil reais por ano. Imagine você tendo esse rendimento anual. Isso mudaria a sua realidade e a realidade da sua família? A verdade é que conquistar a sua vaga como comissário ou comissária de voo não muda só o seu salário. Muda a sua identidade, sua forma de viver e de se enxergar no espelho. Você começa a circular em ambientes que antes pareciam inalcançáveis. Você vai ter acesso a experiências, culturas e oportunidades que expandem a sua visão de mundo. Você sente orgulho da profissão que escolheu, tem independência para tomar decisões em sua vida e segurança para cuidar de quem você ama. Você dorme em cidades diferentes, fala com gente do mundo inteiro e o melhor, você se reconecta com aquele seu eu que parecia distante e passa a viver aquilo que antes era só uma vontade no peito. Não é só sobre voar, é sobre finalmente se sentir no lugar certo, vivendo a vida que você merece. O quanto você investiria em um programa de desenvolvimento que preenche as suas deficiências de formação, te alinha com as exigências do mercado da aviação e te coloca no próximo processo seletivo como um candidato forte para mudar completamente a sua vida? O quanto você estaria disposto a investir para viver todas as transformações que essa carreira pode te proporcionar? O plano de voo tem 1 ano de acesso e acompanhamento. A matrícula no plano de voo, com tudo que você viu até aqui, seria para você um investimento de... Vou colocar na tela para você e recomendo que você tire um print. Essa é a sua oportunidade para começar a sua preparação, garantir um mega diferencial de peso acadêmico com uma extensão universitária de relações humanas para comissários de voo com reconhecimento do MEC e se diferenciar
totalmente da concorrência, com um currículo qualificado na parte técnica, com a sua formação de comissários, e na parte de relações humanas e de perfil comportamental, que é tão procurado pelas companhias aéreas. Sem falar da preparação para a seleção, focada em desenvolvimento de habilidades que você terá. A matrícula no plano de voo pode ser paga da seguinte forma: à vista, pode ser pago via boleto, Pix ou transferência bancária. Para parcelamentos, você pode parcelar em até 12 vezes no cartão de crédito, pode dividir em 2 cartões, se precisar, pode fazer pagamento híbrido, parte em Pix e parte no cartão de crédito. E se você precisar configurar alguma coisa para ajustar, chama a gente no direct do Instagram e explica o que você precisa, que nós vamos te ajudar. Bom, e como que vai acontecer? Na segunda-feira, eu vou colocar o link de matrícula às 7 horas da manhã no link da minha bio do Instagram, nos meus stories, no grupo de WhatsApp, no canal do Telegram e vou te enviar por e-mail. O plano de voo tem a garantia incondicional de 7 dias, onde, se você achar dentro de 7 dias após a sua compra que o programa não é para você, basta solicitar o reembolso que eu devolvo cada real que você pagou, preto no branco, sem letra miúda. E você também tem a garantia condicional. Entenda as condições para exercer essa garantia. Se durante o seu tempo de acesso ativo você comprovar que tem os pré-requisitos técnicos para aplicar para a vaga de comissário de voo, comprovar que realizou todas as atividades do treinamento, ou seja, ter realizado todo o treinamento em ritmo coerente e constante, ter participado de todas as aulas ao vivo junto comigo e comprovar que implementou as recomendações passadas e mesmo assim não teve resultado na sua seleção, se mesmo assim você não for aprovado na seleção de uma companhia aérea, eu devolvo todo o seu dinheiro e ainda te dou R$ 500 do meu bolso. E por uma questão de lógica, para você ter acesso a essa garantia, você não pode ter atrasado nenhum pagamento. Eu confio no meu método e sei que você pode voar se estiver comprometido. Eu estou comprometido em te fazer voar. Mas e você? E agora? Me conta, qual é a sua desculpa? Agora que você conhece o método, já viu que ele é validado por quem estava exatamente onde você está agora, eu preciso falar com você que ainda sente que tem um mas te segurando. Talvez o que esteja te travando seja o dinheiro. Mas me responde com sinceridade. Você realmente não pode investir ou você nunca aprendeu a investir em você da forma certa? Talvez não seja o valor, mas medo de se frustrar de novo, medo de investir em mais uma coisa e não conseguir. Mas deixa eu te contar uma coisa que eu aprendi com centenas de comissários que hoje estão voando. Não é o medo que passa, é você que passa por cima dele com um plano certo na mão. Você não precisa de mais um conteúdo gratuito no YouTube. Você precisa de estrutura, de direção, de acompanhamento e principalmente de estratégia. E isso o plano de voo te entrega. Talvez você ache que já viu tudo no seu curso de comissário de voo ou que já está pronto. Se fosse só o técnico, todos que têm ANAC e CMA estariam voando, não é mesmo? E a gente sabe que não estão. Porque o que reprova não é a falta de formação, é a falta de preparo estratégico. E isso só se desenvolve com o meu método. O resto é preparação que te deixa na mão quando a seleção muda. Talvez você pense que não é o momento certo, que precisa esperar abrir uma vaga ou melhorar a sua rotina, mas a verdade é que o momento certo não chega. Ele é criado por quem começa a andar agora. As portas só se abrem para quem está batendo. E para quem acha que consegue fazer isso sozinho, a minha pergunta é: quantas vezes você já tentou? Quantas vezes já andou em círculos com conteúdo gratuito, esperando que a sorte resolvesse aquilo que só a estratégia resolve? Nessa jornada, tentar sozinho custa caro, custa tempo, energia e muitas vezes o próprio sonho. E muitos queimam as oportunidades da sua vida tentando primeiro sozinhos. É por isso que eu criei o plano de voo, para acelerar o seu processo, para ser a ponte mais rápida entre o eu quero e o eu consegui. E segunda-feira, você tem a chance de embarcar nessa com uma condição especial, garantia total e todos os presentes que já mudaram a história de tantos outros comissários. Se você quer voar, o tempo de esperar acabou. Segunda-feira, às 7 horas da manhã, você pode fazer parte da próxima turma. E tudo que está do outro lado dessa decisão pode transformar a sua vida. A pergunta final não é se o plano de voo funciona. A pergunta é: você vai se dar essa chance? Se você ficou com alguma dúvida, coloca ela nos comentários dessa aula que eu vou responder a todos os comentários. Eu te vejo
no plano de voo.